Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar um livro incrível que eu achei aqui em Uberlândia, no Sebo. Pelos Caminhos da Bíblia. Uma viagem através do Antigo Testamento, do jornalista Bruce Filler, jornalista norte-americano, que começa a perceber que a Bíblia, para ele, perdeu o significado que tinha quando ele era criança, quando ele escutava os pais falando do Antigo Testamento. Ele é de uma família de judeus. E ele fala que ele começa a perceber assim que quando ele vai a velórios, a igrejas, aquelas palavras não fazem mais parte da vida dele. O que que ele faz? Ele vai começar um caminho de viajar pelos territórios do Antigo Testamento, onde aconteceram eventos importantes da história do povo de Israel. Então ele chama um amigo dele aqui, um arqueólogo, para fazer com ele essa viagem. E ele faz isso depois de um ano preparando, com estudos sobre história do Antigo Testamento, sobre literatura desse período, lê a Bíblia, volta para os textos importantes dessas culturas, lá da Palestina, da Suméria. Então ele tem todo esse aparato aí, a geografia, que ele então começa a percorrer esses caminhos. E aqui nós temos, nesse livro, uma combinação de aventura, de investigação arqueológica e busca espiritual. Não é um livro doutrinário, mas o autor faz um caminho também interior, passando pelos lugares dos principais eventos bíblicos. Ele tem dentro dele uma transformação. E você, leitor, também caminha com ele. É um relato de viagem delicioso, um dos grandes livros que eu já li, e eu gostei demais dessa história, dessa maneira como ele apresenta a Terra Santa, como ele fala dos acontecimentos, dos personagens bíblicos, envolve o leitor. Ele viaja a pé, viaja de jipe, de barco, de camelo. Ele percorre cerca de 16 mil quilômetros, atravessando aí 3 continentes, 5 países e 4 zonas de guerra para chegar aos lugares onde se passaram algumas das mais famosas histórias do Antigo Testamento. Sempre lendo o Pentateuco, que é o livro importante para o judaísmo, lendo essas histórias, refletindo sobre os acontecimentos e o que aquilo também está fazendo dentro dele. Ele visitou o Monte Ararat, lá na Turquia, segundo alguns, onde está a Arca de Noé, cruzou o Mar Vermelho, subiu o Monte Sinai, e a gente faz esses caminhos com ele, porque ele escreve muito bem. Ele compreende ao longo da jornada que ele faz aqui com esse arqueólogo amigo dele, que mora em Jerusalém, o Avner, que é um dos grandes personagens aqui, é uma pessoa que existe mesmo, mas esse arqueólogo chama muita atenção da gente. Ele percebe que a Bíblia não é uma abstração, não é um livro empoeirado, e sim uma narrativa viva. A Bíblia faz parte da vida daquelas pessoas. Ela é pulsante, ela é de grande relevância para os dias atuais. Ele sentiu a força dos textos sagrados ao pisar na terra onde as histórias aconteceram. Ao analisar a geografia e conversar com os povos daquela região. Com sua prosa vívida, bonita, o Bruce Filler faz fazer com que a gente embarque com ele nessa aventura inspiradora, em busca de um maior conhecimento da Bíblia e conhecimento também da nossa fé, de nós mesmos. Essa edição é da Sextante, é de 2002 e tem a tradução de o tradutor, deixa eu achar aqui para falar para vocês, Maria Luísa Newland Silveira e Fernanda Rangel de Paiva Abreu. Aqui nós temos no início 2 mapas mostrando aí a Palestina antiga, as regiões por onde ele passou com um amigo, e ele divide esse livro em 5 livrinhos. Então nós temos uma introdução, e Deus disse, sai de tua terra, que é a fala de Deus a Abraão. Então eles começam a viagem lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates,
quando Abraão escuta o chamado de Deus. E os dois aqui, o Avner e o Bruce, vão percorrer os caminhos de Abraão em busca da terra prometida. Livro 1, o Deus de nossos pais, dividido em 3 partes. Na terra de Canaã, toma teu filho único, que é o episódio em que Abraão vai sacrificar Isaac a Deus para provar a sua fé. Um travesseiro de pedras, que é quando Jacó deita numa pedra e sonha com uma escada subindo aí para Deus, né? Livro 2, um manto de muitas cores. Às margens do Nilo, eles vão para o Egito e eles tornaram suas vidas amargas, a escravidão lá em poder do faraó, uma muralha de água, a travessia do Mar Vermelho. Livro 3, o grande e terrível deserto. Então aqui eles vão falar dessa experiência no deserto. É muito legal o tema do deserto nesse livro. Uma terra de cobras e escorpiões ferozes, em solo sagrado, a montanha em que Deus pisou, o Sinai. Então ele também fala toda essa experiência no Sinai, a experiência de conhecer o mosteiro de Santa Catarina lá no Sinai. Livro 4, a terra que devora seu povo, as andanças do povo de Israel aí pelo deserto durante 40 anos, né? Andanças e a terra abriu a boca, é o episódio em que um grupo foi contra Moisés e a terra os devorou. A terra do leite e do mel, a terra prometida. Livro 5, rumo à terra prometida. As guerras do Senhor, quase tão velha quanto o tempo, nascer do sol na palma da mão do Senhor. Aqui é o último capítulo emocionante, em que os dois estão no Monte Nebo, onde Moisés é levado. Ele só vê a terra, mas não entra, porque ele havia estressado com Deus, né? Deus fala para ele bater na rocha para sair água para o povo, e ele bate com muita força, ele se estressa, e aí ele não entra na terra prometida, ele só vê a terra. E as últimas partes de agradecimentos ele coloca, e o povo acreditou, tome estas palavras, ou seja, a importância da Bíblia na nossa vida, a importância do texto sagrado. Quem gosta de história, de literatura antiga, de Bíblia, Pentateuco, quem gosta de Oriente Médio, de ler histórias desse período, gente, vale a pena esse livro. É maravilhoso, gostei demais desse livro. Vou destacar algumas coisas aqui que eu marquei. São muitas coisas assim interessantes que chamam a atenção da gente, né? Em que ele vai refletindo e o leitor também com ele. Primeiro é esse Avner, que era um arqueólogo, amigo dele, que morava lá em Jerusalém, e ele então convida esse Avner para ir com ele fazer essa viagem. Isso aqui parece que durou uns 2 anos, essa viagem, porque eles paravam, tem todos os trâmites também das viagens, tem a questão que eles liam os textos dos lugares, tudo isso aparece no livro, né? As reflexões. Então ele diz, Avner estava muito à vontade, a simplicidade desse homem inteligentíssimo, metido em uma camiseta, calças folgadas sem cinto, feitas por algum beduíno no Sinai, e sandálias velhas de pano de pelo menos 15 anos de uso. Então o Avner, ele já tinha morado mais de 15 anos no Sinai, um arqueólogo importante, e é numa simplicidade. Nunca encontrei um homem que soubesse tanto e carregasse seus conhecimentos de modo tão leve. Sabia todas as línguas da rota bíblica, hebreu, árabe, arábico, turco, além do inglês, do grego e também lia hieróglifos. Não possuía só diversos estantes cheios de livros sobre a Bíblia, mas várias salas. Entretanto, era tão despretensioso e modesto que chegava a ser acanhado. Avner, a seu modo, era como a terra de que tanto gostava. À distância, o deserto pode parecer remoto e reservado. De perto, tem uma grande história para contar. Com toda a clareza de sua mente, mostrava-se visivelmente desorganizado. Nunca vi ninguém com mais papéis amassados, clipes tortos e pedaços velhos de chocolate saindo dos bolsos. Eu achei legal.
porque é um estudioso que é simples, né? Que conhece tanto de Bíblia, de Antigo Testamento, de culturas, conhece línguas antigas e permanece na simplicidade. E eles vão falar dessa questão, né? O Avner, ele quer que o conhecimento chegue ao povo, não ficar preso dentro ali das universidades com os ungidos, né? E esse livro aqui é uma maneira de trazer conhecimento, trazer a importância dessa cultura, né? Desse contexto bíblico do mundo antigo. Quem gosta também de história antiga, gente, isso aqui é muito bom. Então eles percorrem vários caminhos do mundo antigo, principalmente do Pentateuco, né, falando de Abraão, falando dos patriarcas, além de Abraão, é, do Isaac, do Jacó, de José do Egito, enfim, né, todo esse contexto do povo no deserto, de Moisés. Então, assim, algumas coisas que eu destaquei, por exemplo, na página 216, em que se fala da travessia do Mar Vermelho. Precisamos admitir nossa ignorância de Deus e nossa relutância em reconhecer a necessidade inerente que temos dele, até que espontaneamente ele estenda a mão e nos liberte. Precisamos sim, ao comer aquela refeição, ao untar o umbral da porta com aquele sangue e ao reviver aquela transformação, abrir-nos enfim para ele. Está falando aqui da Páscoa judaica, né? Como o povo experimentou a libertação. Ele está ouvindo alguém falar sobre isso, né? Senti repentinamente dentro de mim algo que eu não sabia que estava fechado. Era o estalido suave de alguma coisa que se desprende, como o clique de uma porta que se descerra no meio da noite, convidando-me a entrar em um lugar onde eu sempre tivera medo de ir. Ele quer entrar ele fica relutante para sair um pouco assim da razão e entrar na questão do sentimento, né? Isso é quando ele está lá no Egito. Senti uma emoção que só experimentara nos meus primeiros dias na Turquia, quando ele vai à procura da arca, né? A sensação de que a terra vinha até mim para me tocar, fazendo-me abandonar a visão preconceituosa da Bíblia, como um conjunto estéril de histórias passadas em lugares que eu não podia ver, com personagens com quem não conseguia me identificar, que manifestavam desejos que eu não tinha. E o que surgia em vez disso era a imagem vibrante da Bíblia como um conjunto de quadros vivos, passados em lugares reais com pessoas de verdade, manifestando o mais elementar dos desejos humanos, o de viver em um lugar e manter suas próprias crenças e suas próprias aspirações. Então ele vai percebendo nos lugares que aquelas pessoas bíblicas foram reais, que aquelas histórias são de pessoas que viveram, que tiveram dramas, sofrimentos, pessoas que se revoltaram, que brigaram com Deus, que se reconciliaram, que foram perdoadas, pessoas que viveram intensamente. Então tudo isso ele vai descobrindo nessa viagem, que a Bíblia não é morta, que aquelas histórias fazem parte da vida das pessoas que hoje também estão nesses lugares. Agora me dava conta mais do que nunca de que não se pode compreender a Bíblia sem compreender o Egito. O próprio texto da Bíblia parece aludir a essa associação. José poderia simplesmente ter vivido no Egito, porém chegou a primeiro-ministro. Moisés poderia ter crescido na casa de qualquer família, mas cresceu no palácio real. O Egito, como a Mesopotâmia, fora um império poderoso que os israelitas primeiro tiveram de compreender, para depois aprender a conviver com ele mais tarde. Puderam assimilar suas ideias, mais tarde ainda conseguiram suplantá-lo. Então essa necessidade, essa importância de conhecer as outras culturas. E, gente, quando ele fala do deserto, é muito bonito. Esse lugar de encontro. Olha, mas o deserto está em toda parte. Existe deserto nas cidades. Existe deserto no campo. Tudo depende da perspectiva que se tem. Cristo viveu e morreu na Terra Santa. Se você quer raízes, é para lá que deve ir. No entanto, a mensagem é universal e serve para qualquer lugar. Ou deveria.
Quando isso não acontece é porque está sendo recebida da maneira errada. Então essa importância do deserto. O deserto também interior. E aqui ele identifica muito a Bíblia com esse deserto, esse lugar do encontro. Ó, a história de Deus e Moisés no Monte Sinai é uma das mais célebres da Bíblia, mas também uma das mais confusas, com uma sucessão de altos e baixos quase impossível de acompanhar. No Monte Sinai verifica-se o seu nascimento como nação espiritual, nascimento do povo, que se compromete a não meramente conquistar e manter o poder a qualquer custo, mas a fazê-lo de acordo com uma rigorosa estrutura moral. E é o deserto que vai moldando esse povo, né? Que vai mostrando o caminho, olha. O deserto não era apenas um dos lugares menos silenciosos que eu jamais vira. Você volta para dentro, né? Mas também um dos mais vivos, com partículas projetando-se e saltando como se quisessem se materializar, como em um caleidoscópio em formas diferentes. E é importante, olha, as pessoas que vêm ao deserto descobrem que estão bebendo verdade e ficam em paz consigo mesmas por causa dessa verdade, dessa tranquilidade. É algo que faz parte do espírito das pessoas, pronto para ser descoberto, às vezes até mesmo sem elas saberem. Não fui eu quem construiu a natureza daqui nem você, foi o Deus que tudo sabe. Esse é alguém falando para ele, pro Bruce Filler. E é essa grandeza de Deus que afeta todos que vêm aqui. Assim como eu e Avner, podemos ficar sentados juntos, às vezes sem sequer falar, e isso nos traz alegria. O mesmo acontece com o deserto. O deserto encontra um jeito de criar a paz. Enfim, gente, é um livro espetacular. Que no final, né, o autor revela que ele descobriu aquilo que Moisés descobre, né? Olhar Deus. Moisés não entrou na Terra Santa, mas ele aprendeu que não era preciso ir lá geograficamente, mas que ele precisava olhar para Deus. Aqui, olha. E não é o olhar de cima da montanha que ele alcança esse auge, né, Moisés? Pois olhar não vai lhe mostrar o que ele vê. A única maneira de Moisés ver as dimensões completas, toda a glória da terra prometida, é olhando para dentro, para a sua própria geografia interna, o verdadeiro reflexo da glória divina. A terra sozinha não é o destino é o lugar onde os seres humanos vivem em comunhão com a divindade. Olhava para onde deveria olhar, olhava para Deus. No fundo, esse livro também é um convite para a gente olhar para a nossa experiência humana com Deus, para onde estamos caminhando, né? É um livro que, para quem tem desejo de conhecer a Terra Santa, como eu tenho, e muitas vezes a gente não consegue ir, não pode, é um livro que fala dessa experiência, mas muito mais da experiência interna, uma Terra Santa interna, um lugar de encontro com Deus, o nosso coração. Eu amei esse livro, principalmente esses relatos de viagens, a maneira como ele fala da paisagem, da Bíblia, dos personagens, dos conflitos, das emoções, dos dramas dos personagens. É como se eles fossem vivos aqui diante de nós. Leitura espetacular. Nós crescemos espiritualmente. Eu cresci muito lendo esse livro. Revivi cenas bíblicas e o desejo de sempre conhecer, de estar em contato com esse texto bíblico, com literatura antiga, com textos antigos. Ele fala aqui do T.A. Lawrence, né? Lawrence da Arábia, que escreveu Os Sete Pilares da Sabedoria. Vai falar muito de personagens que lutaram pela paz entre judeus e palestinos. É um livraço, os diálogos, tudo aqui chama a atenção do leitor, provoca o leitor. Ele tem um outro livro, o Bruce Filler, sobre Abraão. Já adquiri, ainda não chegou, mas quero ler também. Quero reler esse livro aqui. Quero, sabe, ler. Eu tenho uma Torá aqui, separada, né, da Bíblia católica. Quero ler essa Torá
porque é uma riqueza, é de uma riqueza esse livro, e emocionante. Eu não pensava, quando eu adquiri, eu nem imaginava, né, que seria tão forte esta leitura. Gostei demais. É isso aí, um abraço e até mais.